A guerra em Israel atinge um novo patamar e coloca o mundo inteiro em alerta, com ataques intensificados, envolvimento de grupos extremistas e a possibilidade de novos países entrarem no conflito. Cresce o medo de uma escalada global. Neste vídeo, você vai ouvir um resumo impactante dos acontecimentos mais recentes, análises sobre os riscos geopolíticos e os possíveis desdobramentos que podem afetar a estabilidade mundial que está por trás dessa guerra. Quem são os principais envolvidos? Estamos à beira de um novo conflito mundial? Dê o play e fique informado com uma narração clara, direta e preocupante. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as atualizações sobre este e outros temas importantes. Como foi para você, como tem sido esses dias e mais precisamente o que aconteceu, onde você estava no momento em que esse míssil caiu pertinho de vocês? Bom, boa noite, Débora, boa noite, Yuri. Sim, a situação é bastante tensa, mas o moral é alto. Ontem à noite, nós estávamos no abrigo antiaéreo, que fica no subterrâneo do prédio onde eu moro. No meu prédio não existe aqueles quartos de proteção, por ser um prédio muito antigo. Então, nós temos que descer até o abrigo antibombas, que fica no -1. E escutamos um boom muito, muito, muito forte, dando a sensação de que a coisa tinha caído muito perto. E somente depois, quando já nos foi dito que poderíamos sair do local protegido, a gente se deu conta do tamanho da tragédia que foi. Sandra, pois esse é um dos pontos. A gente sabe que Israel tem um sistema de defesa antiaéreo bastante eficaz, mas que não é infalível, como o próprio porta-voz das Forças de Defesa de Israel estava nos explicando um pouco mais cedo. Nesse aspecto, o quanto a sociedade israelense está se adaptando a uma reação de um país que é mais perigoso do que o que habitualmente Israel enfrentou, seja com Hamas, seja com Hezbollah, a partir de ataques vindo diretamente do território iraniano, o quanto que isso, na sua avaliação, é diferente de outras situações tensas vividas pela população que vive em Israel? Olha, eu acredito, não existe muita diferença em termos do que nós temos que fazer no momento em que existe a sirene. Tem que se correr para um local protegido, seja isso dentro do seu apartamento, que é aquele quarto de segurança, ou seja, descer para o abrigo antiaéreo. O que sim, os resultados de quando essas bombas, mísseis, rockets caem, são muito distintos. Mas o que nós temos que fazer, o que todo tempo a televisão, né, o exército diz que nós temos que cumprir determinadas normas, e cumprindo estas normas, nós temos praticamente 100% de segurança. A gente sabe que tem toda essa infraestrutura, mas tem uma outra questão prática da vida também, que é a questão de ir ao supermercado, do abastecimento, né, dos produtos, das farmácias. Você notou, Sandra, algum tipo de sumiço de produtos das prateleiras? Como é que está o abastecimento aí na sua região? O abastecimento está normal. Faltou um pouco de leite, por exemplo, nos supermercados na parte da manhã, mas já de tarde as prateleiras já estavam cheias. As ruas estão relativamente vazias. Os trabalhos estão fechados, quer dizer, os escritórios não estão funcionando, só está funcionando aquilo que é realmente necessário. Então, anda tudo muito vazio. Os supermercados não estão lotados, não é que tem uma histeria coletiva e está todo mundo indo se abastecer. Não falta comida, não falta gasolina, a vida continua normal aqui. O que sim, nós temos que estar atentos às normas e aquilo que o Exército diz, para estarmos seguros, é só isso. Sandra, deixa eu aproveitar o fato de você trabalhar no setor de turismo, ter conhecimento disso. O quanto a gente tem acompanhado, por exemplo, situações de uma comitiva de autoridades brasileiras que tinha acabado de chegar em Israel a convite do governo israelense e houve toda uma operação para que pudessem deixar o território israelense neste momento. A gente sabe de outros grupos de turistas que também estavam no território de Israel. O quanto o turismo aí na região já estava razoavelmente normalizado, digamos assim, desde comparando-se a antes de outubro de 2023, quando houve o ataque terrorista do Hamas, o quanto que isso impacta a atividade na qual você atua, que é o setor de turismo? Olha, o turismo, ele não voltou completamente desde o 7 de outubro. Teve sim uma melhora nos últimos meses, mas tudo está relacionado ao problema dos voos. Quando não há voos das companhias internacionais, as pessoas não conseguem, os turistas não conseguem chegar em Israel. Eles têm que chegar através dos países vizinhos, como a Jordânia e o Egito, e entrar no território israelense por terra. Isso dificulta bastante a locomoção e também o tempo de viagem que estava pré-determinado.
O que a gente sim tem conseguido retirar os turistas que ficaram aqui presos desde que começou essa guerra contra o Irã, através da Jordânia e do Egito. Sandra, a gente começou essa nossa conversa, sua primeira frase foi o seguinte: olha, sim, o momento é tenso, mas o moral é alto. Gostaria que você, então, para a gente encerrar, que você resumisse o que você quis dizer, por que você nos traz, né, essa reflexão. Porque eu acho que se o Irã tiver em sua posse a possibilidade de criar uma arma nuclear, não é só Israel que está em perigo, eu acho que é o mundo todo. Nós conversamos com... Oi, desculpa, perdão, Sandra, por favor, complementa. Achei que você havia encerrado, perdão. Eu realmente acredito nisso. Eu não acho que o Irã, sendo uma ditadura, tenha em sua visão utilizar o material nuclear para fins pacíficos. Isso já faz 50 anos, a gente vê, desde 79, com a subida dos ayatollahs, no que se transformou o Irã de lá até agora.